Olá, gente. Hoje nós vamos começar nossa revisão sobre os gêneros textuais e suas especificidades. Inicialmente, vocês precisam identificar o nome do gênero textual. Toda vez que vocês pegarem um texto, que vocês forem ler, vocês precisam saber como é o nome daquele texto. É uma carta? É uma charge? É um cartoon? É uma biografia? É uma notícia? É um infográfico? É um verbete? Vocês precisam dizer o nome desse gênero. Quando vocês olharem para o gênero, vocês têm que saber como é o nome dele. Depois vocês precisam saber o seguinte: para que é que aquele gênero é escrito? Para que ele foi escrito? Se é uma notícia, foi escrito com que função? Com que objetivo? Se é uma charge, a charge foi escrita com que objetivo? Se é um infográfico, ele foi escrito com que objetivo? Depois vocês precisam identificar a estrutura do texto, se ele está escrito em prosa ou se ele está escrito em verso, tá certo? Em seguida, vocês precisam identificar o seguinte: quais são as características da linguagem daquele texto? Como é que a mensagem é transmitida? Ela é transmitida através de palavras, ou seja, é uma linguagem verbal. Ela é transmitida simplesmente através de imagens, ou vamos dizer assim, de sinais. É uma linguagem não verbal. Ela é transmitida através das duas coisas, linguagem verbal e não verbal. Então aí a gente tem a linguagem mista, ou chamada também de verbo visual. Outra coisa que vocês têm que analisar em relação à linguagem é o seguinte: essa linguagem é culta, atendendo aos padrões da gramática, ou ela é uma linguagem coloquial, mais do dia a dia, meio que comum, que faz parte do nosso cotidiano, mesmo que não apresente erros, mas que ela faz parte do nosso dia a dia. Depois, é uma linguagem conotativa, uma linguagem que tem sentidos figurados, que a gente precisa descobrir o que é que significa aquilo que está escrito ali, ou é uma linguagem denotativa, diz tudo claramente, basta a gente saber ler para entender o que está transmitindo ali. Depois vocês precisam fazer o seguinte: vocês precisam descobrir, reconhecer quem é o público-alvo daquele texto, ou seja, aquele texto foi escrito para atingir quem? A quem especificamente aquele texto se dirige. Por exemplo, se a gente tem uma charge, às vezes a charge ela é escrita para atingir um governante, atingir o presidente, atingir um grupo de pessoas, tá certo? Então vocês precisam descobrir a quem aquele texto está direcionado. Depois a gente precisa descobrir, isso aqui que eu já percebi que muito aluno erra, onde é o meio, identificar em que meio aquele texto circula. Por exemplo, onde é que ele veicula, não é que ele vai para dentro de um carro, não. Onde é que ele se movimenta? A gente encontra esse texto onde? Há textos, há gêneros que a gente encontra nas redes sociais, há gêneros que a gente encontra no livro didático, há gêneros que a gente encontra no ambiente digital e assim por diante, nas revistas, nos jornais. A gente tem que saber onde eu encontro aquele texto, onde é que ele veicula, em que lugar ele costuma estar. Para iniciar, eu coloquei aqui para vocês a diferença entre charges e cartoons, tá certo? Especificamente, esses dois gêneros, tanto a charge como o cartoon, eles têm a função de criticar de forma humorística uma questão social. Agora, o que acontece? Na charge, essa questão social é atual. Já no cartoon, ele não é atual. É uma coisa que sempre acontece. Quando a gente fala, por exemplo, das questões ambientais. As questões ambientais, geralmente, elas são motivos para um cartoon. Já se for uma coisa específica de um lugar que aconteceu naquele momento, mesmo que seja relacionado ao ambiente, mas que só aconteceu aquela vez, então vai ser um motivo para uma charge. A linguagem é verbo visual, ou seja, apresenta palavras e imagens, é uma linguagem mista, tem como público praticamente toda a sociedade. Aí, lendo a charge, é que a gente descobre quem é o seu público-alvo. Aqui a gente tem: volta às aulas, preocupa. Joãozinho, as aulas mal retornaram e você já foi suspenso. O que você aprontou dessa vez? Espirrei.
A gente sabe que isso aqui é uma charge, está criticando a volta às aulas, que é uma coisa do momento, a linguagem é verbo visual e o público aqui destinado em si, né? Vamos dizer assim, essa charge está direcionada aos responsáveis pela volta às aulas, tá certo? Em si, os governantes. Aí aqui nós temos, é um texto que circula em jornais, em revistas, em sites da internet, em redes sociais, etc. Aqui vem a pergunta para vocês. Charge ou cartoon? Esta é uma progressão. Aí a professora de matemática, né? 2, 4, 8, vai para 8.192. Aí o menino diz, do coronavírus. Aqui nós temos uma crítica. A crítica justamente é o quê? A evolução do número de casos de coronavírus, tá certo? A gente vê que está fazendo uma crítica bem-humorada, né? De certa forma divertida, que há a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ou seja, a linguagem mista, que a gente chama de linguagem verbo-visual também. Aqui nós temos 2 exemplos. Pô, cara, você traiu a própria espécie. Aí o Machado vai e diz, não tive escolha. Eles prometeram poupar minha família. Então ele está justamente fazendo uma crítica ao comportamento das pessoas, né, dos responsáveis pelo desmatamento. Agora vocês veem que isso aqui é uma questão que ocorre no nosso país, não num momento específico, mas que está sempre ocorrendo. Então é por isso que a gente tem aqui 2 exemplos de cartoons. Ó. Veja que aqui tem Arionauro Cartoons. Por quê? Porque isso aqui é um cartoon. Vocês veem que aqui é a questão do desmatamento das florestas, né? E da extinção dos animais. Isso é uma coisa constante. Aqui nós temos um exemplo de verbete. Verbete é típico de dicionário, mas nós temos também os verbetes enciclopédicos, que é quando trazem informações mais voltadas para a ciência. Aqui, por exemplo, nós temos um verbete que é para dar dados sobre a onça pintada. Você não vai encontrar num dicionário a definição de onça pintada dessa forma que a gente tem aqui, certo? Então, você deverá ser capaz de identificar que o gênero textual é um verbete. Tem a função de trazer informações específicas sobre algo. Se for no dicionário, é sobre uma palavra. Apresenta a linguagem verbal culta, né, bem correta. A linguagem é denotativa, ou seja, objetiva. Seu público-alvo geralmente são estudantes e pesquisadores. Os verbetes, é claro que é no geral, mas ele é mais destinado para estudantes e pesquisadores, né? Dependendo da área. É um texto que circula em livros didáticos, revistas científicas, dicionários, enciclopédias. Tanto faz ser a revista, o livro, impresso ou ser digital, certo? Aqui nós temos um exemplo do que a gente chama de infográfico. É uma espécie de gráfico que traz informações, que traz dados. Vejam que esse infográfico aqui é sobre os números do coronavírus no mundo, né? Então aqui a gente tem dados de casos confirmados, de mortes, de recuperados. Você deverá ser capaz de identificar que o gênero textual é um infográfico. Tem a função de trazer dados específicos sobre algo. Apresenta linguagem verbal culta, não pode ser escrito em uma linguagem popular, denotativa, linguagem clara, objetiva. Às vezes técnica. Vai depender muito do infográfico. Se for um infográfico específico para a área de estudantes de uma determinada área, por exemplo, área de medicina, de odontologia, de fisioterapia, de meteorologia, por exemplo, estudantes daquilo ali, pesquisadores, vai ter a linguagem mais técnica. Então, volta e meia dentro dos infográficos a gente encontra termos técnicos. É direcionado a um público em geral. Esse público aí vai depender do conteúdo do infográfico. Por exemplo, esse aqui é para o público geral, tá certo? Mas se a gente encontrar um infográfico que venha dados sobre o número de pessoas que possuem HIV de tanto a tantos anos, aí isso vai ser mais o que? Voltado para alguém que estude aquilo ali, ou seja, para a área da medicina. É um texto que circula em revistas científicas, jornais impressos ou digitais. Aqui nós temos uma biografia de Gregório de Matos. Eu coloquei Gregório de Matos justamente porque é um autor que vocês estudaram, né? Então vocês sabem um pouco sobre a vida dele e é bom também ler esse textozinho aqui para se informar. Aí aqui tem, que gênero textual é esse? Você deve saber que isso é uma biografia.
com que função, ou seja, com que objetivo se escreve a biografia? Justamente para relatar, lembrem-se disso, relatar, que é contar de forma real os fatos relativos à vida de alguém. Como é sua linguagem? A linguagem é denotativa, objetiva, clara, direta. Para que público se destina? Geralmente uma biografia, né, de um autor como Gregório de Matos vai ser direcionada ao âmbito da educação, né, os professores e estudantes de língua portuguesa. Onde circula? Circula em livros didáticos, circula em sites da internet, em enciclopédias. Né? A gente não vai encontrar a biografia de Gregório de Matos num jornal, a gente não vai encontrar, tá certo? Então, tem um espaço específico para ele circular. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma notícia: auxílio emergencial, Caixa paga nova parcela, 9,4 milhões de beneficiários nessa segunda-feira. Aí aqui nós temos o subtítulo, eu só peguei o título e o subtítulo da notícia. Então, que gênero textual é este? Está faltando uma interrogação aqui. Então, logicamente, vocês sabem que se trata de uma notícia. Com que objetivo ele foi escrito? Ele foi escrito justamente para transmitir uma notícia, para relatar um fato que está acontecendo na sociedade. Como é sua linguagem? A sua linguagem é objetiva, a sua linguagem é clara, precisa, direta. Para que público se destina? Né? Aqui a gente sabe que se destina para o público em geral, onde circula jornais, revistas e sites da internet, sites específicos do jornal, que isso aqui é do G1, né? Então, páginas da internet. Então, vamos estudar. Esse é o primeiro conteúdo da gente para o teste diagnóstico de vocês. Eu agradeço a atenção e bom dia.